Vamos. Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de junho de 2025, no nosso encontro do Essential, teremos um convidado especial, que é o Rafael Miranda, que vai desenvolver um trabalho terapêutico junto ao nosso grupo de hoje. Eu somente vou falar algumas palavras a vocês, tá? Em seguida vou repassar a palavra ao Rafael e hoje o Essential é basicamente dele. Ok, Rafael? Pessoal, o tema de hoje não muda nada. A gente vai falar também, de forma direta ou indireta, da atuação potencial e efetiva das pessoas de segurança no ápice da transição planetária. Lembrando a todos que o ápice da transição planetária começa com o chamado apagão mundial de 72 horas, conforme conteúdos trazidos por diversas pessoas, principalmente por Dona Luíse, ou seja, uma senhora de Curitiba chamada Louise Castanhedo, que é médium psicógrafa, né? E começou a psicografar livros e vídeos, né? Ela tem quase 200 vídeos postados no canal dela do YouTube, chamado Bastidores da Transição Planetária. Opa, caiu aqui. Então, como eu dizia, o canal de Dona Luíse Castanhedo chama-se Luíse Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária, e ela advoga que o ápice começa em algum momento, agora em 2025, com 72 horas de um apagão mundial, findas as quais somente a eletricidade volta. Esse que é o grande detalhe. Podemos ficar aí cerca de um ano, talvez mais, talvez menos, tomara que bem menos, sem internet e sem telecomunicações, o que é bastante preocupante numa sociedade digitalmente doentia como a nossa, né? Em que milhares, milhões de pessoas são nomofóbicas, ou seja, se ficarem sem internet, ficam doentes, literalmente doentes, não é? Eu havia dado ao Rafael a ideia de a gente falar de formas alternativas de comunicação também, quando não tiver internet, né, Rafael? Então, eu dou esse kickoff aqui na conversa de hoje, passo a bola para o Rafael, vou pedir a ele que se apresente para vocês, tá? Em seguida é com ele, tá? Qualquer coisa, eu estou por aqui, quem quiser fazer perguntas a ele, mas eu acho que ele vai estabelecer a própria dinâmica dele do Essential de hoje, tá? Muito obrigado aí a vocês, tá? Agora é com o Rafael. Vamos lá, querido. Contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos bem? Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa, tá, gente? Porque eu não sou habituado a, a fazer isso que eu vou fazer agora. Até conversando com o Enéas, né? Assim, isso é bem novo para mim, porque o que foi pedido para mim foi que eu só respondesse quando me perguntaram. Eu não tinha essa coisa de falar muito sobre as coisas que eu sabia, as coisas que chegavam até mim, né? Então, assim, meu nome é Rafael Miranda, tenho 34 anos, vou fazer 35 agora, né, completando aí mais um ciclo de 7 anos. E eu falei com o Enéas que eu acabei despertando muito cedo. E isso veio com um preço que é o preço da solidão, né? Porque a gente sempre não consegue se encaixar nos lugares por não fazer sentido. A gente sabe, acaba sabendo de algumas coisas, a gente acaba não se encontrando nos locais, ou então você é sempre diferente, sempre o louco, o fora da caixinha. Então, eu acabei trabalhando mais na questão, no silêncio, né? Nessa questão da transição, ajudava as pessoas que vinham até mim, me perguntavam essas coisas, me perguntavam sobre as raças alienígenas, sobre tudo isso, e eu só respondia aquilo que a pessoa me perguntava, né? Mas vamos lá, eu anotei algumas coisas para não esquecer, porque eu tenho um canal de transcomunicação e quando é permitido, ele ele se abre, a gente acaba tendo algumas respostas bem bacanas, né? Assim, que é bem legal. Não sei se todo mundo sabe o que é transcomunicação espiritual, ou todo mundo sabe, mas assim, a gente usa a transcomunicação, ela não começou agora, ela já vem desde a década de 80, né? Que são experimentos que a gente faz para comunicação com espíritos, seres mais sutis, que a gente usa rádio, televisão, gravadores, né? Vocês devem ter visto aquela experiência de você deixar gravando e depois ouvir a gravação
para ver se ali continha alguma mensagem. Isso tudo é transcomunicação. Só que a gente avançou na tecnologia, né? À medida que a gente usava computadores, tem vídeos disso, são experiências registradas, né? Então a gente consegue ver realmente aparecendo na televisão, imagens, algumas coisas assim, essas experiências são bem bacanas. Com o avanço da tecnologia, com novas tecnologias. Então eu consegui esse canal que não é sempre que me responde, é somente quando eu estou realmente canalizado ali. Perguntas egóicas, por exemplo, falei com o Mesne que perguntas egóicas normalmente não vem, assim, não vem nada. Então, você precisa realmente estar alinhado com a verdade, com o campo, abrir realmente um campo seu. E aí, Enéas me pediu para a gente vir falar sobre isso, né? Participei da reunião domingo, e aí acabei falando algumas coisas do que vinha para mim sobre a transição planetária. E já se sabe há muito tempo que esses eventos, a gente vai ter um horizonte de eventos muito grandes, né, e tudo mais. Até a questão do próprio Sol e do apagão já era falado ano passado, né, e assim por cientistas acompanhando tudo isso. Então, quando essas questões começaram a chegar para mim, e as pessoas já meio alarmadas com toda essa questão, a equipe começou a me passar essa informação de acalmar as pessoas, lembrar elas o que que vai realmente acontecer, né, das coisas. Então, eu tomei a liberdade de escrever algumas coisas. Eu não vou, só de antemão, eu não vou aqui ficar dando datas nem precisões de eventos, nada disso, e sim qual é a orientação que me foi passada para a gente. E quando eu digo a gente, eu digo pessoas que já tomaram um mínimo de consciência de que é um processo transitório. E essas pessoas, elas se tornaram responsáveis e estão sendo convidadas, né, a assumir essa responsabilidade de acalmar as outras pessoas. Eu costumo dizer que os conscientes são responsáveis pelos que ainda não se tornaram conscientes, né? Então, assim, é nosso dever ajudar os que ainda estão acordando e os que vão acordar depressa, meio desesperados, né? Então, eu anotei aqui, são umas boas-vindas, né? Para vocês entenderem que esse é um espaço seguro, amoroso, vibrante, né, onde a consciência se expande, não por imposição, mas sim por ressonância. Hoje nós não nos reunimos para entender o mundo, nós nos reunimos para lembrar quem somos nele. É, e esse é o ponto máximo de toda egrégora, né? A gente sempre lembrar quem a gente é. Esse é o único pedido. Porque lembrando quem a gente é, todo o restante se auto-explica, né? Esse é o ponto maior. O caminho para dentro é o caminho para fora, né? E nós vivemos tempos hoje em que os ruídos são muitos, as vozes se sobrepõem, e o medo tenta ocupar o lugar da fé, né? Mas neste círculo, nessa egrégora, né, que se fora, o coração tem prioridade. Eu vou explicar isso mais para frente. Aqui a verdade não precisa ser absoluta, ela precisa ser viva, sentida, compartilhada. Aqui a informação se transforma em sabedoria aplicada e o silêncio é tão sagrado quanto a palavra. Que cada um se permita escutar não apenas com os ouvidos, mas com o campo inteiro. E que a escuta nos conecte além das ideias, além dos nomes, além das formas. Hoje eu guio essa travessia com o coração aberto, com a certeza de que eu não estou só, e que nós estamos sendo sustentados por camadas de luz que operam além do que os olhos veem, mas que a alma reconhece, né? Então, respire fundo, conecte-se com os seus eu superiores, com os seus mentores, né? Porque eu vou explicar uma coisa que eu comecei a explicar no Enéas, que é o seguinte, deixa eu ler para vocês, que é para explicar a natureza dos eventos e do livre-arbítrio. Quando as pessoas, né, me perguntam sobre catástrofes, eu costumo responder com calma. O universo não trabalha com punições, ele trabalha com ajustes de frequência. Essa foi a minha mensagem do campo, tá? E eu pedi essa mensagem explicando uma orientação de como que eu poderia explicar isso para vocês, que já me foi explicado,
mas eu não sei se eu saberia explicar isso muito bem, então eu pedi para que se sintetizasse isso de forma mais compreensível. O universo não trabalha com punições, ele trabalha com ajustes de frequências. Isso é muito importante a gente ter. Tudo o que pode acontecer está no campo do que chamamos de fluxo de possibilidades. É como uma estrada com vários caminhos abertos. Um fluxo de possibilidades, e dentro desse fluxo, vários caminhos abertos. Cada pensamento coletivo, cada emoção dominante e cada ação consciente fecha uma estrada e abre outra. Um fluxo contínuo, constante. Então, não é sobre prever com exatidão, é sobre sentir o vento e entender a direção. Eu vou repetir. Não é sobre prever com exatidão, é sobre sentir o vento e entender a direção. A gente sabe para que direção que a gente está caminhando, enquanto humanidade, enquanto planeta Terra. E assim, quando eu falo a gente sabe, eu pergunto isso não para vocês, mas para a alma de vocês. Porque se vocês, egoicamente falando, vão falar do medo do físico, mas a alma de vocês. Porque, assim, se vocês sabem dos eventos dos 3 dias e do apagão, então vocês sabem que esses eventos eles estão próximos do retorno de Sananda. Se todos creem em Sananda e creem no que ele prometeu, o medo ele não tem lugar. Porque a gente sabe que é um período que a gente vai passar muito pequeno perto de tudo que virá depois. E quando eu digo tudo que virá depois, não é da noite para o dia. Tudo será um processo. As coisas não vão simplesmente mudar, não passa de mágica da noite para o dia. Vai ser veloz, de fato, será muito veloz, o compartilhamento das coisas. Né? Mas, voltando aos eventos, a nossa melhor forma de lidar com o que pode vir é com a oração ativa, com a presença lúcida e com o alinhamento prático. E sim, nós podemos nos preparar e devemos. Devemos ser importante. Pode estudar as rotas que a gente tem, né? Caso avance de mar. Beleza. Você já olhou as rotas que tem para você ir para lugares mais altos? É bom olhar. Para alimentos, né? Como, por exemplo, os alimentos enlatados, arroz, feijão, macarrão, né? Ajudar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Isso vai ser uma coisa que vai, como todo mundo diz, separar o jogo de basicamente assim. E lembrando que é a frequência com que vibramos agora se manifestar. Né? A catástrofe é só um dos roteiros possível. O milagre também está escrito no campo. E nós estamos lá. O que eles querem dizer com isso e o que isso significa? Até geograficamente falando sobre os eventos. A gente já sabe que existe um campo eletromagnético, né, do nosso corpo, da nossa energia. Todo mundo é ciente disso. Somos um corpo atômico, né? O corpo atômico gera um campo eletromagnético. Então, o nosso corpo, né, tem esse campo magnético. Segundo David Hawkins, ele diz que as nossas emoções têm frequências de consciência. Né? À medida que a gente vai elevando a nossa consciência, as nossas emoções vão sendo purificadas. Ou seja, a gente sente emoções de forma mais genuína, menos densa e mais controlada por nós, de forma consciente, não de forma racional. Então, o que que acontece? A gente impacta outras pessoas. Um exemplo, a frequência de 20 Hz na escala das consciências de David Hawkins, ela é 20 Hz, né? Que é a emoção da vergonha. A emoção da vergonha, sentida num nível leve, ela é só uma timidez. Mas a vergonha encarada num nível muito profundo daquela frequência, a pessoa ela tende muito ao suicídio. É a autodestruição, porque ela tem vergonha da própria vida, ela não se sente digna da própria vida que ela tem. É uma emoção.
de frequência baixíssima. Mas essa frequência de 20 Hz, que é a mais baixa de todas que tem, ela consegue impactar o raio de 2.000 pessoas em volta daquela pessoa. É exponencial. A frequência do medo é a mesma coisa. Né? Essas emoções estão ali. Vocês podem olhar depois a frequência da escala da consciência de David Hawkins. Vocês vão ver lá, né? De 20 até 1000, que é a consciência da iluminação. O Mestre Jesus, né, Yogananda, e todos os outros mestres ascensionados, eles já estão próximos dessas consciências e, assim, só a energia deles seria suficiente para equalizar todo o planeta inteiro. Tanto que, né, ele vai se comunicar com todo mundo através de telepatia, na sua língua natal. E somente essas consciências conseguem fazer esse tipo de coisa pela o nível de propagação da sua vibração. Ela é tão elevada que o campo que ela alcança é imenso. O que a gente precisa fazer? Quando a gente fala que precisa orar, cada oração ela importa, porque se ela vai ser suficiente ou não para impedir uma catástrofe, não sabemos, e não há como saber. Mas, com certeza, ela pode diminuir. Impedir, não sabemos. Diminuir, com certeza. Como? Se a gente sabe que cada cidade ela vai ser afetada de maneira proporcional à sua vibração, por isso o hemisfério norte vai sofrer um pouco mais, dado ao karma coletivo, as frequências precisam estar uníssonas, ou seja, a gente precisa impactar a nossa cidade. A gente precisa ser todo mundo, né? Porque assim, o mundo vai realmente virar um caos. Porque pensa, mesmo que durasse um dia inteiro de blackout, de uma tempestade solar que chega na Terra numa força de 9 anos, ela é capaz sim de parar nosso país. E mesmo que isso fosse por um dia, imagina o caos que isso causaria. Por um único dia, as pessoas simplesmente poderiam esquecer facilmente como é ajudar umas às outras, como é ser caridoso, fazer caridade, todo mundo já sabe. Não é assim. Dito isso, as orientações são para que a gente não duvide da nossa fé. Porque se a gente estiver alinhado com a nossa fé, se a gente realmente estiver alinhado com o nosso coração, com a sua superior, em estado de oração e de vigília, e aí quando a gente fala se preparar, é para se preparar também no campo físico, material, para a gente se preparar no nível espiritual, no nível mental, no nível físico e material. Por que, Rafael? Porque isso se chama maturidade. A gente saber que as coisas vão vir e vão acontecer é uma coisa que é factual. Mas, não me preparar para o que está vindo, não sei se é uma atitude muito madura. Mas, o que acontece? A luz, ela nunca pega de surpresa, porque ela se prepara para os eventos. Ela sente o fluxo sabendo, então vou me preparar. E as pessoas perguntam, né, mas como é que eu vou saber onde é que é a hora? Pode acreditar, a intuição é inerente ao ser humano, né? Porque todo mundo tem uma intuição. Todo mundo já chegou num lugar e sentiu essa energia esquisita nesse lugar, né? Como é que você sentiu isso? Tem. E durante esse período, a Terra vai estar muito mais suscetível às energias. Logo, a gente também vai estar. Então, essas orientações também vão chegar. Aquela velha frase que está na Bíblia, né? Não seja muito religioso. Mas quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver ouvidos para ouvir, verá. E quando a gente fala isso, a gente fala sobre estar na frequência. Entende? O que isso quer dizer?
que a gente vai precisar acalmar as pessoas. E quando eu estou falando com vocês aqui, eu já entendi que quem está aqui é uma pessoa de segurança. Quando a gente fala em pessoa de segurança, é explicar para a pessoa, cara, olha só, esse Jesus, se ela for católica, assim, ache uma linguagem para falar com ela, mas use uma linguagem simples, né, para falar com essa pessoa, que, cara, olha só, ela vai passar por um período, sim, vai ser meio conturbado e tudo mais, mas a gente vai conseguir retornar, a gente vai conseguir voltar, aos poucos a comunicação vai voltando, né? Sobre a questão de comunicação, né, tem rádio, aproveita, né, que o Mercado Livre não está aí, tem um radinho aqui que eu faço eventos, então assim, eu já vou deixar uns, com algumas pessoas chaves para que, assim, caso aconteça, meu amigo, deixa o radinho aí, tá ligado? A frequência que a gente vai usar é a frequência X. Se tudo isso realmente acontecer e chegar a esse momento, a gente vai se comunicar por rádio, se for possível, sim, tudo bem, a gente vai tentar. Mas já sabe estratégias. E você se preparar não significa que vai acontecer. Significa que você estará melhor pronto, melhor preparado se acontecer. E assim, é possível observar as coisas, é possível monitorar as frequências do solo, é possível a gente se preparar de verdade. E se preparar de verdade é isso, é assumir que pode sim haver consequências e se pode haver consequências, seria a maturidade minha, e me preparar fisicamente também, materialmente também, deixaram de ir para trás, né? Eles falam muito isso. E a orientação é essa. E falando sobre os eventos, eu expliquei para o Enéas o seguinte: imagine um número gigante, né? Tem esse fluxo, e cada vez que vai se aproximando, esse número vai diminuindo até que se torne uma única possibilidade, né? E o que determina isso, como eu estava falando aqui, é exatamente as emoções, as frequências, é tudo isso junto, esse aglomerado que vai se tornando uma única frequência, como se fosse o on, sabe? O som do universo, a união de todas as frequências, um fio condutor de energias, mais ou menos isso. Por isso que é tão difícil a Carla, gente... roda para baixo esse quadro aí. Aí, colocou aqui, né? Obrigado. Que ótimo. Cadê a emoção do... 100? Olha isso aí, gente. A frequência do medo, tá vendo? É, que é a questão da ansiedade, né? Tudo isso gera na frequência de 100 Hz. E 100 Hz, se eu não me engano, ela impacta 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas. Agora eu não vou saber de cabeça se é 100 mil ou 100 milhões de pessoas. Enfim, é gente suficiente para você impactar com a sua frequência. Mas se você está aqui na frequência de coragem, porque temos momentos, é um período que vai exigir coragem, né? Coragem para acreditar, coragem para continuar de pé e acreditando, mesmo enquanto todos nós, enquanto humanidade, passamos pela noite escura da manhã, que é que eu falo que é o teste final, porque eu interpreto dessa forma, eles não falam isso, mas é uma interpretação minha, eu acho que sim, é o teste final. A gente consegue manter esse tipo de vibração mais elevado, que seja neutralidade, ou pelo menos as emoções mais elevadas, para a gente poder ficar da calma. A gente precisa se acalmar. E acalmar as pessoas dessa transição. Então, quando a gente trouxer para as pessoas, olha, calma, Jesus coordenou, falei, quando ele chegar, olha, conta para as pessoas. Eu tenho uma frase que veio comigo de uma forma. Porque eu fui para um lugar que era, fosse uma escola de artistas, e tinha pessoas pintando, tinha pessoas tinha outras escrevendo. E aí estava o mentor do meu lado e o coordenador daquele lugar. E ele estava me explicando, né, as coisas que estavam planejando para a Terra e tudo mais.
e que as pessoas estavam se preparando para materializar aquele tipo de arte, aquele tipo de escultura na terra, etc. E tal. E aí, no final do passeio, né, ele falou na minha frente, foi o seguinte: Rafael, não é confrontando, mas sim encantando através do amor, da arte, das ideias, os principais caminhos do encanto. Nós diremos: o mundo e a humanidade volta para a ética e da moral, para o confuso e para sim. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa dizer para as pessoas que a religião delas está errada, que a crença delas está errada, que tudo que ela acreditou não precisa entrar nesses embates, porque é o ego que gosta de saber tudo. Mas se a gente colocar o nosso coração na frente, conectado com essa energia de semana, a gente vai usar uma boa e velha técnica, que é contar uma história. Fulano, se a pessoa, se tudo isso está acontecendo, de repente, não é, sei lá, já pensou, desce um monte de veneno e fica, sabe, faz o contato com a humanidade e a gente compartilha tecnologias e de repente a gente descobre, cara, que tem outros planetas, outras raças, existe uma federação galáctica, várias federações com vários sistemas solares e uma confederação, sabe? E, cara, Jesus que está conectado, cara, Jesus que vai trazer essa galera para a Terra para falar com eles e que vai apresentar. Então, tipo, esses 3 dias, fiquei sabendo, me falaram, você pode usar de todas as técnicas possíveis para falar com as pessoas. Porque essas verdades já estão no íntimo delas. Por mais que elas não digam, por mais que elas não saibam nem dizer o que elas estão pressentindo, mas acredito que todo mundo está pressentindo que algo está para acontecer. Que ninguém sabe, mas quem não tem intensidade sente isso, que algo está para acontecer. Então é a gente ter essa dinâmica, esse amor, sabe, de explicar para as pessoas. E sem alarde, sem criar todas essas coisas, né? Falei para a NET que tem uma listinha, né, depois que quem quiser, é listinha de kits, né, de lanterna, pilhas, a gente sabe que vai ficando sem energia. Poxa, vamos pensar então em coisas que a gente pode ter, né, manter, e a gente não vai precisar sair correndo de casa para as montanhas no primeiro instante, não é assim que as coisas acontecem, né? A gente também não está de olhos fechados, né? Escuro, e só ouvindo Rafael, e... querido, Diga. Rafael, querido, me permita fazer uma intervenção rápida aqui. A sua voz está, às vezes, sendo picotada um pouco, né? Ia te pedir até que passasse a falar com um tom um pouco mais elevado de voz, mas eu queria só fazer uma espécie de refresh aqui, uma espécie de rememoração, né, de tudo que você falou aqui, para que as pessoas percebam onde é que você quer chegar, né? A gente conseguiu esse quadro, acho que é do David Hawkins, né, que você falou, que Isso. correlaciona emoções com frequências em hertz, né? Você havia Exatamente. falado determinada vez, numa conversa nossa, que as pessoas de segurança, por assim dizer, que teriam uma atividade mais efetiva seriam aquelas que vibrassem a pelo menos 400 Hz. E a gente sabe por Isso. essa escala aí, né, que para vibrar nesse diapasão é preciso ter, se você for olhar ali, né, coragem, boa vontade, aceitação, razão. A razão, quando você sente que você está certo, quando você sente que você tem razão, você já está vibrando em 400 Hz, né? Vou pedir à produção que Então, suba um pouquinho, né, tem, a escala. tem uma Diga, palavra querido. ali, Luiz, tem uma palavra que está do lado da razão, que é a compreensão. Perfeito, perfeito. Se quiser desenvolver, O nível eu da acho. consciência. Então, vamos lá. O nível da consciência. Razão. Tá me vendo? Foi, deu uma picotada. Sua imagem sumiu, Rafael. Será que ele caiu? O Rafael caiu enquanto ele volta. Eu vou explicar para vocês determinados aspectos de conversas que eu estava tendo com o Rafael.
ele dizia justamente que é através desse quadro do David Hawkins, né, que é um especialista nessa área científica que procura correlacionar a mensuração em hertz da vibração da pessoa com as emoções e sentimentos que ela está sentindo, né? Portanto, é uma área de estudos ainda bastante incipiente, de certa forma pioneira, né? Ou seja, só agora é que a gente está em pleno século XXI, né? Já entrados aí na terceira década do século XXI, e é que a gente está tendo uma certa noção mais exata, mais aprofundada, diria eu, dessa correlação dos sentimentos e emoções com as escalas vibracionais. Por intuição, a gente sabe que sentimentos e emoções como aceitação, como coragem, como amor, né? Como boa vontade, né? São emoções e sentimentos que geram altos níveis vibracionais. E, é claro, por intuição também sabemos que medo, vergonha, raiva, né? Dentre outras emoções negativas, é que vão disparar o gatilho da vibração baixa, né? Daquela vibração em que a pessoa não é mais uma pessoa de segurança, se transforma no problema e não na solução. Portanto, de uma certa forma, para, digamos assim, aproveitar tudo que o Rafael está falando, né? Estou me esforçando aqui para rememorar o que ele falou e dar uma nova roupagem, né? Sinto que algumas pessoas não estavam ouvindo direito o que ele estava falando. Eu consegui ouvir a maior parte do que ele falava, mas não sei se isso se aplica a todo mundo. Então, estou eu aqui rememorando o que ele falou, dando uma nova roupagem, buscando explicar de uma outra forma para que todos entendam. É o seguinte: as pessoas de segurança serão pessoas de segurança se conseguirem vibrar alto, se conseguirem vivenciar emoções e sentimentos extremamente elevados, enobrecedores, nobres mesmo, né? Sentimentos e emoções como amor, como compreensão, como tolerância, como perdão, como aceitação. Notem que quando a pessoa já está aceitando tudo que lhe acontece, já muda tudo. A emoção ou sentimento de aceitação, repito, já começa a mudar o quadro à sua volta. Você já começa a buscar soluções dentro de uma coisa chamada aceitação, dentro de um sentimento ou emoção que a gente chama de aceitação, que já muda completamente o ambiente à sua volta. Permite que você se asserene, que você fique mais calmo, que você efetivamente comece a buscar soluções para os problemas, inclusive de sobrevivência que se apresentam a você, né? Olhando lá para cima, você vê que amor e alegria, né, são, nessa escala aí do David Hawkins, né, os sentimentos ou emoções com maiores escalas em termos de hertz. E ali tem do lado, né, a emoção, que é a felicidade, a sinceridade ligada à alegria, né? A felicidade ligada à paz, né? A visão de vida, né? Ligada a esse tipo de coisa, a visão de Deus, né? E o processo em si, percebe-se ali que a pessoa que já alcançou a paz é aquela que já alcançou o estado de iluminação, mas a que está sentindo uma extrema alegria, por exemplo, não se iluminou ainda, mas já está em estado de transmutação. Sabe-se que, de acordo com a lei da evolução, da lei da evolução lógica, a pessoa, qualquer pessoa, tá, gente? A partir de um certo grau de desenvolvimento ou elevação de natureza espiritual, essa pessoa começa a gerar luz, começa a emanar luz, a emanar e dimanar a luz. Ou seja, a geração e dimanação ou disseminação da luz é uma propriedade natural dos corpos físicos. Não vamos gerar luz que é mensurável aos pobres instrumentos científicos da nossa era dita moderna, mas geramos luz, sim, que é captável, que é mensurável em termos, inclusive, de frequências hertzianas, por outros tipos de equipamento que os seres estelares elevados detêm, tem lá com eles. Uma pessoa que tenha clarividência, tenha clareaudiência, mas principalmente no caso clarividência, tem condição de olhar uma pessoa iluminada e ver que ela se transformou numa espécie de microsol, um pequeno sol, porque ela está gerando luz direto. Essa que é a verdade. Uma pessoa de segurança é aquela, portanto, que de preferência vai poder oferecer seu amor, sua luz para o mundo. Como se diz na sanga, né? Amor em movimento, luz em ação. Se você quiser trocar, está tudo bem também. Luz em movimento e amor em ação.
dá no mesmo. A ideia é que a energia elevada que brota de você, que emana de você, possa contaminar no melhor dos sentidos, tá? Possa contaminar todas as pessoas à sua volta com leveza, com aceitação, com o mesmo tipo de amor que você sente, que começa a contaminar as pessoas para que elas comecem a sentir esse amor também, né? Se diz que, por Não, exemplo, numa reunião, fala, Rafael, diga, querido, não, é só para poder fazer um caminho aqui, ó, começando pela coragem, diga lá, só para querido. gente, só para gente entender como que a gente consegue chegar. Pode manter o quadro lá em cima, por gentileza. Aí, obrigado. Só para a gente entender rapidinho. Desculpa te cortar, tá, Enéas? Só para Não, não. eu que peço desculpas, eu estava quebrando o galho aqui enquanto você não voltava. Diga lá, querido. Desculpa, cair aqui. Vamos lá. Por que que eu falei para a gente começar, no mínimo, com a coragem? Né? Começando com a coragem, e quando eu digo coragem, é a gente começar com a afirmação. Vamos seguir exatamente aqui o caminho. Quando a gente começa a expressar a emoção de coragem, a consciência da coragem, coragem, tipo assim, para passar pelo que está por vir. Aceitei essa coragem, integrei essa coragem, me tornei corajoso. Beleza. Aí eu começo a afirmar a minha coragem. Automaticamente, as coisas começam a ser possíveis. A visão da minha vida começa a ser possível, porque agora eu tenho coragem para assumir o que for necessário. Aí você começa a ter a visão desse Deus permissor, né, que é exatamente você consegue executar as suas coisas. E você passa pelo processo de empoderamento que vai te levar à neutralidade. A consciência da neutralidade vai te fazer ser uma pessoa verdadeira, uma visão de vida satisfatória. O que significa isso? Você já entendeu as coisas. E agora, essa sua verdade, ela está tão solidificada que as pessoas sentem em você segurança. Olha aí, só o fato de você já sentir verdade em tudo que você faz e fala, as pessoas já começam a olhar para você, pô, peraí, deixou eu entender o que ele está falando, porque ele está falando com tanta propriedade de verdade, tanta certeza do que ele está falando. Você começa a ter uma noção satisfatória, de utilizador, a libertação, é onde você começa a ter boa vontade. Porque quando você está na neutralidade, né, aquele voo, né, e aí você se liberta dessas coisas todas para baixo e você passa a ter boa vontade, onde a gente começa a servir. A consciência do servir começa com boa vontade, né? 310 de frequência, que você já está uma pessoa otimista, esperançosa, inspiradora e com intenção. Só ali você já está impactando muita gente, né? Imagina, para toda a galera que está desesperada, você conseguir ser esperançoso. E a emoção que a gente pede ali é para você ser otimista. Se você ser simplesmente otimista, você já está impactando, poxa, milhões de pessoas, a sua vibração, ela é o sentimento do perdão. E o perdão, para entender, por exemplo, que as pessoas que se desesperaram, porventura, vierem buscar atitudes não muito louváveis, cara, eu preciso perdoar aquele cara, porque nem todo mundo vai estar preparado e reagir da mesma forma. Eu compreendo que assimilar tudo que está acontecendo pode ser muito para muitas pessoas, entende? Eu começo a conseguir perdoar as coisas. Aí eu fico orgulhoso com a vida, porque nada mais me afeta. Porque quando eu consigo perdoar, a gratidão está logo em seguida. A gratidão, ela vem de eu não culpo mais nada, sabe, eu entendo. Aí a gente vai passar para a compreensão, para a emoção da compreensão. E aí eu consigo a razão. Então, para eu vibrar de 400 Hz, o que eu realmente preciso é de compreensão. E, Pessoal, o Rafael caiu de novo. Eu acho que a conexão dele hoje não está tão boa assim.
enquanto ele volta, enquanto ele não volta, eu vou completando os gaps dele aqui, tá? Ele estava justamente falando que quando você consegue nutrir sentimentos elevados, você efetivamente impacta milhões de pessoas. Isso está na Bíblia, né? O amor de um justo, né? Basicamente envolve milhões de pecadores, né? O amor de uma pessoa só é capaz de neutralizar o ódio de milhões, segundo Mahatma Gandhi, por exemplo, né? Essa é uma fala bastante famosa dele, talvez decalcada de um dito bíblico, mas sabemos que alguns escritos bíblicos, algumas noções ou ideias ou conceitos de natureza bíblica que estão na Bíblia, têm um sentido mais profundo, relativo à energética dos sentimentos e emoções, relativo à possibilidade de transmissão pelo ar desses mesmos sentimentos e emoções de natureza elevada. É óbvio também que o contrário também acontece, né? Pessoas com medo, né, são capazes de contaminar outras com seu próprio medo. Pessoas com raiva contaminam outras com sua própria raiva. Estou falando aqui de sentimentos e emoções, ok? Então, note que dentro de uma reflexão mais profunda sobre o que se espalha mais rápido, se é o medo ou a raiva, ou se é o amor e a iluminação, o que vocês acham que acontece? Isso vai depender de aonde o seu radinho está antenado, de aonde o seu mecanismo interno está plugado, está basicamente estruturado, né? Ou seja, se a gente aceitar que nós somos como se fôssemos rádios AM ou FM ligados em estações, né? Se a gente estiver ligado na estação da discórdia, do conflito, que emana e dissemina raiva e medo, nós vamos disseminar raiva e medo por todas as pessoas que estiverem ligadas nesse tipo de sentimento ou emoção. Já se você valoriza a paz, o amor, a luz, a caridade, o bem-estar, né, a razão, a compreensão, a tolerância, essas coisas todas que a gente chama de virtudes, você, ao falar nisso, você, ao pensar, ao sentir coisas de elevado teor vibratório, você dissemina essa energia por todas as pessoas que, como você, estão ligadas nesse tipo de sentimento ou emoção, porque é assim que funciona. Produção, já temos o nosso amigo Rafael de volta? Estou aqui. Acho que Contigo já agora, deu. Rafael. Vamos lá, vou ler aqui alguma coisa do campo, mas só para finalizar essa parte das consciências. Vamos lá, então, compreensão, galera, é realmente o sentimento mais âncora que a gente pode ter durante todo o processo. Compreensão de quê? Compreensão dos dias melhores, compreensão do processo da Terra, compreensão de que nós não estamos simplesmente à deriva. E entender que para essas tempestades solares acontecerem, isso é muito importante. Existe toda uma arquitetura, toda uma geometria sagrada que acontece a níveis interplanetários. Isso é muito sério. Existem consciências muito superiores que operam, né, a gente sabe, outras instâncias. Né? Então, imagina, para poder a gente conseguir emitir tudo isso, como já foi dito, a espiritualidade e os universos, eles aproveitam as frequências. Nada está errado. Nada está. A gente aproveita o fluxo das frequências, porque só expande. O fluxo ele só anda para um sentido, é a expansão. Só que a gente vai, né, tentando ali conduzir as consciências para poder continuar se expandindo, sem entrarem naquela roda de samsara, de ciclo energético, né? Então, por exemplo, se a gente conseguir simplesmente ter coragem, já é extremamente positivo. E isso não significa que a gente não será pessoas âncoras, tá? A gente vai ser muito importante. Porque se você está aqui, você já se preocupa com isso. Se você está aqui, provavelmente pessoas já te buscaram para saber mais sobre isso.
Então, quando tudo acontecer, pode ter certeza, você vai continuar sendo procurado, vai ser muito mais procurado. E depois vem o amor, né? O amor, a reverência, a questão da reverência, de entender os propósitos das coisas, porque a gente entende, quando a gente tem uma consciência, um nível de consciência baixo, a gente entende um período de apagão como algo catastrófico, né? Mas acho que acredita ali no campo que não existem catástrofes, existem caminhos de frequência, né? Existem as frequências, os caminhos de frequência são esses, e que acabam culminando em catástrofes, mas a catástrofe ela é complexa, né? Ela existe no conceito humano, né? Só existem. Opa. Mas vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? A câmera caiu. Alguém faz um sinal positivo para mim, por favor. Estou te ouvindo, sim. Beleza. Rafael, a sua imagem sumiu, mas o som melhorou, viu? Aconteceu alguma coisa Então, aí que a câmera. O som então melhorou muito. vou deixar o som por enquanto. Beleza. Vamos lá. Então, onde eu parei? Desculpa. Você estava falando daquelas emoções. Isso, perfeito. Da compreensão, né? Isso, perfeito. Então, a compreensão é realmente o sentimento que a gente precisa ter. Isso é um fato, compreensão de tudo isso, né? Então, dessa certeza que a gente tem. Se a gente está buscando isso tudo aqui que a gente já sabe até aqui. O que a gente já sabe até aqui é mais do que suficiente para a gente ter coragem e para a gente ter compreensão. Né, compreensão de que precisaremos uns dos outros. E aí eu estava falando sobre a questão desses eventos, né, como que eles se organizam. Para Jesus interceder pela gente, é porque existem outras consciências, né? E essas outras consciências também têm responsabilidades, né? Então, assim, são responsabilidades e mais responsabilidades. Quanto maior a consciência, maiores são as responsabilidades. Então, toda essa organização cósmica, ela não é do dia para a noite, ela não é de um único ser, de uma única consciência. Ela é um aglomerado de consciências e de eventos que são realmente intencionados por essas consciências, né? Existe um filme chamado Filhos do Sol, que é até uma animação, mas ele é muito didático, assim, ele traz uma visão bem interessante sobre essas consciências criadoras de realidades, vamos colocar dessa forma. Tem uma leitura aqui que eu queria fazer para vocês, de uma das coisas do campo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Só um minuto. Aqui. Aqui. Vamos focada. Eu fiz uma pergunta e essa eu queria realmente muito. Eu não sei se todo mundo estava lá na. Todo mundo aqui está lá no grupo, ou Enéas? Não, Rafael, aproximadamente um terço a metade é que estava na reunião de domingo. Uma reunião própria que a gente de vez em quando faz para estudar a obra da Dona Luísa, para quem não sabe, tá? Eu digo no grupo de WhatsApp, não, né? Não, não. A maioria das pessoas aqui, olha, quem estava naquela reunião era o Marcelo, a Tá, Pri, Cristina, Daniele e Raíssa. beleza. Eu vou colocar aqui quais foram as orientações para o grupo dos trabalhadores da última hora, tá? Ok. Ao grupo dos trabalhadores de uma hora carrega em si três eixos vibracionais, né? Que é a urgência sem medo. O grupo existe para agir com prontidão e não sob pânico, e sim sob clareza e propósito. Serviço com discernimento, né? Aqui nem tudo que se sabe deve ser dito de imediato, e há sabedoria em esperar o momento exato do desabrochar, como uma flor que não força o tempo da primavera.
Unificação de frequências divergentes. É natural que diferentes membros vibrem, né, em diferentes estágios, e a função é alinhar a todos, não é alinhar a todos com força, mas ancorar o campo comum onde todos possam coexistir e crescer. Beleza? Então, eu vou ler aqui, ó, mais para baixo, a mensagem que foi direcionada realmente para o grupo. Fique à vontade. Só um minutinho aqui. E eles enviaram uma prece também. Só para não... Aqui. Só um minutinho. Eu vou olhar nossa conversa, né, rapidinho. Porque... Ok. Só um minutinho, gente. Uhum. Aqui. Amados, vocês foram reunidos não por semelhança de pensamento, mas por aliança vibracional firmadas antes da matéria. Vocês não estão aqui para convencer que o mundo do que virá, mas para sustentar a frequência de quem não vai tombar quando vier. A última hora não é a hora final. É a hora em que os que estavam adormecidos acordam com pressa. E precisarão de braços estendidos, corações firmes e palavras simples. Não se preocupem com a forma, se preocupem com a presença. As informações que carregam não devem ser usadas como trombetas de alarde, mas como chaves silenciosas que destravam memórias esquecidas. A cada um de vocês foi confiado um aspecto do plano maior. Por isso, evitem comparar missões. Não há menor ou maior, apenas aquilo que é seu e aquilo que não é. Vocês estão no tempo de escutar mais que falar, sentir mais que provar, ancorar mais do que antecipar. O caos é apenas a superfície onde a luz se infiltra, e vocês são as rachaduras por onde essa luz já escorre. Sigam, não há erro, quando se caminha com o coração aliado ao serviço. Com vocês estamos, com vocês sempre estivemos. Em nome da consciência unificada em transição, recebam a bênção do silêncio lúcido e da coragem amorosa. Então, pessoal, cadê vocês? Então, pessoal, mais uma vez eles falam, a gente não precisa convencer as pessoas, né, de tudo isso. A gente só precisa acalmar elas, acalmar mesmo e assim acalmar como se fosse nossos irmãos de verdade, assim, que as pessoas vão realmente se desesperar, as coisas. E a gente precisa ter essas certezas dentro da gente, né? Oi? Eu vi que caso mais alguém queira, tá rolando no chat que eu não tô vendo, vou ver agora. O Rafael, Assim. é que a Italma havia pedido a Sim, tabela dos vi que é, Pirinópolis e eu vi passei aqui. para ela. Só Beleza. isso. Só queria Então, fazer uma pessoal, observação, Rafael, uma pequena claro. observação. A Luiz Castanhedo cansa de dizer não tenham medo, não tenham medo, e ela usa um argumento bastante significativo dizendo assim, a maior parte das coisas que vêm por aí são de coisas extremamente positivas, são eventos extremamente positivos, né? Seja a volta do Cristo, que também é chamado de Sananda, né? Como você chamou o Cristo Jesus, Uhum. Sananda é o outro nome dele, para quem não sabe,
seja a grande descida, que é a apresentação formal dos chamados seres elevados, né, seres estelares elevados, né, seja, por exemplo, Sim, também o exílio imediato dos seres trevosos desencarnados, que vai se dar num prazo extremamente exíguo, pequenininho, de 72 horas. Só esse evento que eu acabei de falar vai gerar um alívio na psicosfera planetária que ninguém tem ideia, ninguém faz noção disso. E o que exatamente, acontece? Inês. Não E é isso? outra Você tem coisa, um gancho, não, sim, e diga outra lá. coisa, assim, é, a gente também precisa lembrar que vai haver uma coisa muito interessante, e isso aí eu estou realmente particularmente ansioso, que é o compartilhamento de tecnologias. Ou seja, nós teremos o que a gente chama de salto quântico, nos tornaremos uma civilização de ouro, uma era de ouro. O que a gente vai viver é um prelúdio, né? É um pré à era de ouro da Terra. Então, quando as pessoas ficarem muito preocupadas com questões de matéria, meu amigo, meu amiga, olha só, a Terra ela vai passar por um processo meio tenso, vai mesmo, isso é de fato. Mas a bagunça toda é para a gente poder organizar a casa, faxinar a casa, tirar coisas velhas, jogar fora, doar o que não precisa mais, entendeu? É isso que a gente está fazendo. Então, assim, depois que a casa estiver tudo arrumada, que a gente puder receber os nossos amigos, eles vão chegar com presentes, presentes esses que, quando a gente acessar tudo isso, essas tecnologias, pensem, como será mais fácil aquisitar todas essas coisas de voltas, né? Mesmo aqueles que perderam casa e tudo mais, mesmo aqueles que, né, que ficaram desabrigados, mesmo aqueles que vão perder muita coisa, o pós isso será uma recuperação tão rápida, mas tão rápida e tão ascensionada, que esse período que a gente está passando agora, a gente vai olhar para trás e a gente vai lembrar como se fosse a pandemia de 2020. Lembra? A gente vai contar para as pessoas, lembra como foi a transição da Terra? A gente passou por aquele tempo, nossa, teve um apagão de 3 dias, 3 noites, lembra disso? Meu Deus, cara, a gente achou que o mundo ia acabar. Ninguém acreditava de tudo o que aconteceu, olha isso. E de repente, estamos aqui agora fazendo parte da Federação Galáctica, a gente tem nave para cima e para baixo. Olha, a gente só vê isso em filme, né? Nunca imaginamos que a gente podia estar vivendo isso de verdade. Então, assim, isso, do meu ponto de vista, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A vida de todo mundo é abundância, sabe? Tem tecnologia, gente, de materialização e que está chegando e vai ser em larga escala. Não sei se todo mundo sabe, mas existe a um poder, a um acesso de R$ 10.000, uma impressora molecular. Não sei se você já tem conhecimento disso. Nós temos a impressora 3D, né, já está mais popular, mas hoje já existe a impressora molecular, que além de fazer bebidas, tanto destiladas quanto não, suco, etc., ela também é capaz de fazer órgãos. Então, assim, tivemos um avanço significativo já em tecnologias. E imagine compartilhando outras tecnologias muito mais além, tão inimagináveis que para a gente vai parecer magia, mágica, como muitas tecnologias já pareceram magia antigamente, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, o que está vindo por aí é muita coisa boa perto do que a gente vai sofrer. A gente vai sofrer, na verdade, muito pouco, muito pouco, muito pouco. O Brasil, principalmente, vai ser um dos lugares menos afetados, né, menos afetados. E bem ou mal, porque a gente tem uma característica de conseguir sorrir na dificuldade, de gargalhar devendo uma infinidade de boletos. Isso é uma coisa do brasileiro. A gente tem essa capacidade. E isso gera energias, né? Por mais que nosso país não seja um país maravilhoso, a gente tem uma infinidade de questões e problemas em vários setores. Como população, a gente é uma população caridosa, que se ajuda, né? Claro, o noticiário controla a narrativa de que somos um país violento, mas quando a gente sai na rua, quando a gente convive com as pessoas, né, a gente vai vendo que, poxa, peraí, tem mais gente caridosa nesse país, tem mais gente que se importa com os outros nesse país, não é tão ruim assim quanto parece,
né? Tanto que o slogan, né? O Brasil, o país de todos, né? Um país, um estado laico, coração do mundo. E assim será. Então, assim, vocês podem ver que tudo que já foi dito, seja por Chico Xavier, seja por Luiz, seja por qualquer pessoa, né, que tenha acesso à espiritualidade, que tenha acesso a esse tipo de informações, que busque esse tipo de informação, tudo isso já foi dito que iria acontecer. Então, não há necessidade de temermos o aproximar dos eventos, se já sabíamos que esses eventos poderiam acontecer e iriam acontecer. Então, eu já fico assim, que passe logo, pois eu tenho pressa de chegar logo na Era de Ouro. E assim, essa compreensão faz com que, cara, calma, calma, gente, calma, cara, guarda o dinheiro, sim, faz essas coisas, pega essas coisas, mas não se desespere, velho, porque o que tá por vir vai ser muito bom. Confia nisso, vai por mim, acredita. E assim, Rafael só querido, pelo, só só para fazer. e só para finalizar, e assim, como os seres trevosos não estarão mais aqui, pessoal, realmente, como o Enéas falou, o campo do nosso planeta vai estar tão fértil para o positivo que vocês vão estranhar como que as pessoas, de uma hora para outra, de um momento para o outro, vão passar a ser mais benevolentes e mais verdadeiras com o que elas sentem em falar para as pessoas. Olha, eu não quero ir lá, eu vou. As pessoas serão mais verdadeiras umas com as outras. Diga, Enéas. Duas coisas, queridas. Vamos aproveitar o som que está maravilhoso. Acho que o teu povo aí fez você derrubar algum equipamento e o som voltou ótimo, né? A gente não estava te ouvindo direito na primeira parte da sua fala. Eu só queria comentar rapidamente que existe um vídeo lá da Luiz Castanhedo, que é de número 100, cujo título é Detalhes da Grande Descida. Vai existir uma série de etapas que vão ser cumpridas, né, com calma, de forma gradual, até que os seres estelares elevados possam se apresentar formalmente para nós. São protocolos de apresentação, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai ter acesso à tecnologia e ciência deles, né? O que se diz, por exemplo, é que todos os trevosos encarnados, principalmente, já vão ter que ter sido exilados da Terra. Né? Isso vai levar alguns anos, né? Mas vamos chegar lá com certeza. Eu ia pedir para você, Rafael, por gentileza, que Sim. você repetisse aquelas explicações sobre a cocriação, né? Porque o som agora está ótimo, eu receio que a gente tenha perdido alguma coisa boa que você falou, porque a gente não estava escutando direito. Né? Claro, Então, se você. Enéas. Aquilo que eu expliquei para você, né? Sim, aquilo que você começou falando hoje, na palestra de hoje mesmo. Sim, sim, sim. Perfeito. Deixa eu voltar aqui, só para eu poder ler novamente. Existem várias avenidas, né? Vários, digamos, É, fluxo de possibilidades, como você chama, né? O fluxo de possibilidades. exatamente. Cadê? Restaurador, campo funcional, marcas. Aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal. Ok. Explicando a natureza dos eventos e do livre-arbítrio. Quando as pessoas me perguntam sobre catástrofes, eu costumo responder com calma. O universo não trabalha com punições, ele trabalha com ajustes de frequência. Tudo o que pode acontecer está num campo que chamamos de fluxo de possibilidades. É como uma estrada com vários caminhos abertos. Cada pensamento coletivo, cada emoção dominante e cada ação consciente fecha uma estrada e abre outra. Então, não é sobre prever com exatidão, é sobre sentir o vento e entender a direção. Previsão verdadeira é sensibilidade ao presente. Ficar preso ao medo é como gritar para o mar para parar de subir. Não resolve. E ainda te afoga mais rápido.
Nossa melhor forma de lidar com o que está por vir é com oração ativa, presença lúcida e alinhamento prático. E sim, podemos nos preparar. Podemos estudar rotas, estocar alimentos, ajudar uns aos outros, mas sempre lembrando que é a frequência com que vibramos agora que determina o que irá de fato se manifestar. A catástrofe é só um dos roteiros possíveis. O milagre também está escrito no campo e nós temos o lápis na mão. Deixa eu só. E aí vamos lá, né? Eu pedi informações mais precisas sobre os impactos potenciais das tempestades solares, e eu vou falar isso aqui, e aí eu volto, tá, Enéas, para explicar da cocriação, ou você prefere que eu explique a Lisa cocriação? Você que sabe, querido. O show é seu. Então, sobre essa questão que eu falei antes, aqui agora, enquanto a gente está nesse campo do tudo é possível, o que determina o que vai acontecer é a nossa frequência, a nossa vibração, né? Nós somos seres co-criadores, só que a gente não sabe como co-criar. A gente não entende a ferramenta da cocriação, que ela é ativada pela vibração. É a vibração da intenção, que é o início, né? A fagulha. A intenção gera uma vibração que vai gerar uma frequência, né, que automaticamente vai organizar todos os átomos, moléculas, prótons e partículas, né, para poder materializar as coisas, inclusive as realidades. Como se já tivesse acontecido. E você agradece em oração como se já tivesse acontecido. Estão conseguindo me ouvir? Vocês Eu vão. acho que deu um picote, Rafael. Você estava falando da questão da cocriação em termos de visualização, correto? É isso? Isso, isso. Então, Tá, assim, ok. melhorou o áudio de novo, né? Então, vocês agradeçam em oração como se já tivesse acontecido, né? Visualizem ali exatamente, vivam. Quanto mais vívida for a sua visualização, quanto mais imerso você penetrar nessa visualização com sentimentos, com detalhes, mais forte ficará a sua vibração desse evento. E aí o que que acontece? Um fato muito curioso que é o alinhamento de intenção. E aí você vai ter um alinhamento do seu coração, da sua mente, do seu perispírito, do seu espírito, né, da sua mônada. Você tem um alinhamento corpóreo. Nesse alinhamento, as coisas simplesmente começam a chegar até você, porque quando você fez isso, você emitiu para o universo uma ordem. Ordem essa que deve ser acatada, e será. E o não duvidar, nem por um segundo, é o que permite que isso aconteça, mas se por uma fração mínima de milésimo de segundo você duvidar, você acaba de abrir uma nova estrada para o seu desejo. Vocês compreenderam? Sim, ok. Então, assim, quantas vezes você sente medo quando você desejou as coisas? Quantas vezes você duvidou por um milésimo de segundo? Então, o verdadeiro poder da cocriação está na certeza do que você imaginou, porque você é um co-criador. Você não está pedindo, você está criando. E como é que assim, Rafael, mas como assim estou criando? Eu quero ser rico, quero ser milionário, quero ter isso tudo. Como é que assim, é só eu pensar e vai acontecer? Quem dera fosse assim tão simples, né? Exige um pouco mais do nosso trabalho. Fazendo exatamente isso que eu estou falando, sim, você pode ser milionário, sim, sabe por quê? Quando você alinhar todo o seu corpo na mesmíssima intenção, todo o seu corpo, ele vai buscar oportunidades, frequências, campos vibracionais que estejam
harmonizados com a sua intenção. Então, você será levado a pessoas que podem te conectar com outras pessoas, ou a trabalhos, ou a empresas, ou a contratos que vão acabar te levando a essa vida que você almejou. Quer ver uma coisa? Eu tenho meu quadro dos sonhos. Eu coloquei fotos assim, ó, na minha tela de computador tem os quadros dos sonhos. E eu olho todo dia para aquilo e eu me vejo lá. E eu não questiono como que eu vou chegar lá. Eu não faço a menor ideia de como eu vou chegar, mas eu sei que eu já cheguei. É como se a gente visse o caminho de trás para frente. Primeiro eu vejo aonde eu quero chegar. E aí eu venho voltando até o momento em que eu estou. Quando eu faço isso, eu aprendo um caminho. Entende o que eu quero dizer? Então você vai tornando possível os caminhos que vão te levar a exatamente essa intenção. Então a cocriação, ela se trata de um alinhamento entre a sua mônada e a sua consciência material, né? A sua consciência que está aqui no plano físico. É isso, essa intenção de coração, verdade, sentimento, né? Por isso que quando a gente deseja com o coração, as coisas tendem a acontecer mais rápido do que quando a gente pede só com o nosso desejo de ter coisas, possuir coisas. Não sei se vocês já experienciaram isso, mas quando a gente pede muito forte com o coração, parece que a coisa acontece quase que imediata. E é mais ou menos assim, só que a gente não entende muito o mecanismo ainda, né? E É quanto uma mais a gente diferença pratica, fundamental, né? Fundamental a diferença, né, Rafael? Fundamental a pois diferença. é, e assim, quanto mais a gente vai tentando experienciar isso, mais a gente vai tentando ficar habilidoso nisso, mais a gente vai se tornando um co-criador potente, entendem? Né? E aí você começa a lembrar quem você é, porque é um mergulho interior que a gente vai fazendo. Quando a gente vai acessando esses campos, a gente vai se conectando com outras partes nossas, partes esquecidas, partes que estavam nos nossos registros acásticos, né, que são aonde ficam todo o nosso registro cósmico, né, de toda a nossa transição, por todos os sistemas que já passamos e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí. Então, o O que vai fazer a Rafael, gente ser uma pessoa de segurança é exatamente essa firmação, né? Essa coragem e essa certeza de quem você é. Não, desculpa, gente, não tem outra coisa. É preciso que vocês se lembrem o mais rápido possível quem vocês são. então, Assim, eu vou aproveitar o gancho, Rafael, e lembrar que existe um autor, um senhor já está bem velhinho, é o Hélio Couto. Não sei se você conhece o Hélio Couto. Ele fala muito sim, com de certeza. cocriação também, né? Existe também uma sensitiva chamada Márcia. Ela Medeiros. acho que é Márcia Sensitiva, não lembro o sobrenome dela. Ela é uma das pessoas que fala, acho que se não me engano, é escritora também. Ela é uma das pessoas que fala que se nós conseguirmos esse grau de alinhamento, de certeza, de pensamento criativo ou co-criativo durante o período de 17 segundos, parece que não é muito, né? Mas ela fala Uhum. de uma cocriação que dure exatos mínimos 17 segundos em que você tem certeza de que você já é, que você já tem, que você já está lá. Né? Você não questiona nada, você não duvida de nada, você simplesmente já é aquela pessoa que você almeja ser, você já tem aquilo que você acha que você merece ter, você já chegou naquele lugar que você quer chegar. E ela diz que parece que é fácil, mas é uma coisa extremamente difícil por vezes, porque o ser humano não está acostumado a esse grau de concentração, esse grau não de desejo, mas esse grau de aspiração. Eu chamo a atenção para a diferença que poucas pessoas sabem que existe ou notam entre desejar alguma coisa e aspirar por alguma coisa. A aspiração geralmente é por coisas nobres, né? Eu aspiro me tornar uma pessoa melhor. Ah, eu desejo aquela mulher, aquela pessoa, aquele carro, aquela moto, Uhum. coisa parecida, né? Parece que o desejo está mais ligado à posse, enquanto que a aspiração já
está ligado a alguma coisa mais virtuosa. O que você acha? Isso, exatamente. Aspirações normalmente são desejos da alma, né, que a gente fala. E a nossa alma possui desejos, muitos desejos, né? E será que a gente sabe quais são esses? Né? Por isso que assim, o autoconhecimento é uma ferramenta indispensável para quem quer expandir. Não tem outra forma, porque senão você vai viver mais do mesmo e a vida será desperdiçada, né? E assim, e a gente sabe já que, cara, tá aqui nesse exato momento da Terra foi muito privilégio, muito privilégio. Porque o período que a gente está vivendo, a gente vai conseguir ter uma expansão tão gigantesca, tão significativa, que em era nenhuma, ou nenhum outro período da Terra, né, a gente conseguiria ter uma evolução tão significativa e tão expansiva, né? Isso é um fato, porque a gente está exatamente no momento em que a gente presencia, né, esse evento do camarote, né? Eu gosto de brincar que, tipo assim, galera, a gente tá no camarote do evento. A gente tá na primeira fila. Tem uma galera em volta do nosso planeta que tá lá assistindo e eles queriam muito estar aqui, porque a energia que vai rolar aqui dentro vai ser uma energia muito maravilhosa que vai beneficiar muito a nossa evolução espiritual. Porque se os eventos eles vão acontecer numa escala de 7 anos, né, todos esse horizonte de eventos, eles têm um período de 7 anos para acontecer, segundo algumas informações, né? Claro, isso já foi explicado, esses 7 anos, né, com aquela margem de erro de acordo com a nossa vibração. Mais 7 anos, eu penso, né, bom, eu pretendo viver até pelo menos os meus 100 anos. 7 anos, eu tô com 35, vou fazer 35, 7 anos, 42. Pô, se eu com 42 anos começar a viver a era de ouro na Terra e vou viver até os 100, nossa, tá louco? Que coisa maravilhosa. Peraí, nossa, que bom que eu encarnei nessa época, cara. Que bom que eu encarnei nesse período. Que privilégio. Que privilégio. E eu acho que é essa certeza que a gente tem que ter com a gente quando a gente for conversar com as pessoas, quando a gente for acalmar as pessoas, é ter essa verdade espiritual de quem nós somos e o que viemos fazer aqui, né? Somos sementes estelares, estamos aqui e precisamos lembrar quem somos. Porque quando a gente vai se lembrando, a gente vai se auto-explicando as coisas com uma maestria que às vezes assusta, mas depois você lembra que é só memória, né? Então, mas Rafael, como é que você sabe que é assim? Se veio só da sua cabeça, se é uma memória, como é que. Porque assim como eu, tem muitos por aí. E assim, quando, cara, não tem como, né? A gente nunca se falou, nunca se viu, a gente não leu essas coisas em fontes nenhuma, e aí você compartilha esse conhecimento, por exemplo, essa questão que eu expliquei para vocês das estradas, né, dos fluxos de construção, foi um arcturiano que me explicou, né? E aí eu fui compartilhar isso com uma outra pessoa e ele aprendeu isso de uma outra forma, completamente diferente com ele mesmo, ele nas reflexões dele ali. E eu falei, olha que curioso. E assim, um papo muito, muito, muito consciente, né? Tipo, de onde você é, por onde você esteve e tal. E é muito engraçado quando a gente encontra pessoas com essa mesma grau de memória de si mesmo, porque parece que você encontra dois loucos que conseguem conversar o mesmo idioma, assim, porque é muito fora da caixinha. E aí a gente fica, caramba, eu não sou o único, né? Tem muito, tem mais gente por aí que está acessando essas coisas de alguma forma que é muito variável. Como eu costumo dizer, existem vários caminhos para se chegar ao topo da montanha, meus amigos. Existem vários caminhos para se chegar ao topo da montanha. O topo da montanha é a iluminação de cada um. Então escolham os caminhos que forem mais favoráveis para vocês e busquem a sua iluminação através
da memória. É lembrando quem são que vocês vão iluminar. É isso, né? Então, assim, conversem com o espelho. Eu consegui muita coisa conversando com o espelho, né? Conversar com o espelho com muita sinceridade e verdade. No primeiro momento, eu juro para vocês vão se questionar, achar que tá virando esquizofrênico. Meu Deus, eu tô enlouquecendo, eu tô conversando comigo num nível profundíssimo, assim, na frente do espelho. Mas, na frente do espelho, você se olhar falando as coisas que você está precisando falar, em algum momento, às vezes, você vai falar coisas que você não vai nem acreditar que você está falando aquilo para você mesmo. Então, essa experiência de autoconhecimento, de espelhamento, né, de conversa consigo mesmo, é, costuma trazer um conteúdo, um material muito bacana para a gente se afirmar enquanto seres, enquanto espírito que somos, né, enquanto consciência ativa, desperta ou despertando. Eu acho que é isso, né? As orientações. Vou ler aqui só para concluir. As orientações dos impactos potenciais das tempestades solares, né? As tempestades solares, particularmente as ejeções de massa, né, coronal de eletromagnetismo, né, podem afetar as redes elétricas, possibilidade de sobrecargas e apagões temporários, sistema de comunicação, interferências em sinais de rádio, GPS, internet, infraestruturas tecnológicas, como danos a satélites, equipamentos eletrônicos sensíveis. Regiões como o sul e sudeste do Brasil são mais suscetíveis devido à anomalia magnética do Atlântico Sul, que enfraquece o escudo magnético terrestre nessa área, tornando mais vulneráveis os efeitos das tempestades solares. Riscos associados aos eventos geológicos, né? Embora o Brasil não esteja numa zona de alta atividade sísmica, eventos extremos podem desencadear deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encostas e morros, inundações devido a chuvas intensas e elevação de nível do mar, erosão costeira, afetando infraestruturas próximas ao litoral. Aí vamos às orientações práticas, né, para as populações costeiras. Monitoramento contínuo, né, para acompanhar questões de boletins da Defesa Civil, Instituto Nacional de Pesquisa, né, o INPE, outros sites que eu passei para o Enéas, depois se o Enéas quiser compartilhar já no site, no chat aqui, né, para a gente acompanhar, mas assim, é mais para quem realmente se sentir muita insegurança e precisar de um suporte ali, de ficar acompanhando, pode acompanhar, tá? Mas assim, a gente vai saber quando for a hora, podem ter certeza disso, né? Utilizar aplicativos e canais oficiais para alerta em tempo real, né? Preparar kits de emergência, que incluam lanternas, baterias extras de alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos essenciais e documentos importantes. Planejamento de rotas de evacuação, identificar caminhos seguros para áreas elevadas e abrigos designados, né, pelas autoridades locais, caso, né, já esteja nesse ponto. Proteção de equipamentos eletrônicos, né, desconectar os aparelhos durante as tempestades solares intensas, utilizar protetores contra surtos de tensão, né, educação e conscientização comunitária, né, que é participar de treinamentos, simulação organizados, né, que eu não sei se vai dar tempo, mas enfim, buscar esse conhecimento de como a gente pode lidar com certas coisas, certas situações, né, compartilhar as informações com os vizinhos, familiares, porque, galera, isso não é para alarmar ninguém. Isso é para dizer que nós já somos adultos, maduros o suficiente para saber que quando alguém avisa de um perigo, de um risco, nós precisamos nos preparar, né? Antes de um navio afundar, se existe uma tempestade, né, existe um risco dele afundar, mas, claro, precisamos colocar todo mundo colete aqui, todo mundo de colete, tá? Não significa que todo mundo vai para a água que o navio vai afundar. Mas estamos enfrentando uma tempestade. Então é melhor todo mundo ficar de colete, porque caso você caia na água, você está de colete. Então, a gente vai atravessar uma tempestade. É isso que faremos, meus amigos. Nós atravessaremos uma tempestade. E então vamos pegar os nossos coletes, vamos colocar e ficar com os nossos coletes, que são nossos kits, preparados.
Pode ser que a tempestade passe e a gente nem precise usar os nossos coletes. Mas pode ser que a gente precise. Entendem? Então, assim, fiquem tranquilos, né? A tempestade, por mais que seja muito forte ou não, toda tempestade sempre passa. E essa é uma certeza da natureza. Essa é uma verdade natural de que toda tempestade passa, como essa vai passar, como outras virão e passarão, como outras foram e passaram. Então, dito isso, Enéas, se você quiser trazer alguma coisa, eu vou depois passar só para a oração final que eles deixaram para esse encontro. E aí, por a minha parte, eu finalizaria, ok? Ok, Rafael, muito obrigado, querido. Só avisando a todo mundo que a gente acabou de colocar, através da nossa querida produção, o site da NOAA, NOAA, que é um departamento da NASA que estuda o Sol. Existe uma série de indicativos, não vou falar em todos agora, mas o principal deles talvez seja o Sol negro. Vai haver uma série de buracos negros no Sol, que são partes do Sol, da esfera solar, que vão ficar completamente enegrecidas, de tal forma que praticamente todo o disco solar vai ficar enegrecido. Isso é uma condição eletromagnética que vai facilitar, que vai indicar, na realidade, né, uma sequência de explosões ou tempestades solares nível G5 ou mais. Né? Eu estava conversando com o querido Rafael, ele havia comentado que ele tem informação de que vai atingir G9 a G11. Isso não está nem na escala da NASA, vão ter que inventar escala para o que vem por aí. Né? São explosões ou tempestades solares tão intensas, tão fortes, que vão ejetar uma massa absurda, né? Vão ejetar uma quantidade absurda, aliás, de massa coronal solar que vai envolver a atmosfera da Terra e gerar o apagão. E também vai gerar, em alguns lugares, notadamente no hemisfério norte, terremotos e maremotos. Sabemos, porque eu já cansei de falar para vocês, que existem nações, porque existe o karma coletivo, então existem nações como Estados Unidos, várias da Europa, China, Rússia, dentre outras, né? Que tem um karma negativo bastante acumulado através dos séculos. Não é o caso do Brasil, graças a Deus e a nós mesmos, mas essas nações que têm um karma negativo bastante acumulado vão ter que fazer um acerto de contas, e o acerto de contas vai chegar quando vier a tal da Operação Despertamento Físico, usando a nomenclatura lá da Luiz Castanhedo, que é aquela que inclui terremotos e maremotos. Aqui no Brasil, né, o recado é claro, né? Eles dizem que o Brasil será pouco afetado, comparativamente falando, né? Vamos ter perrengues, né, em cidades praianas. Estava conversando isso com o Rafael ontem, hoje, inclusive, né? Vão haver cidades que vão ter perrengue, mas não vai ser nada comparado ao cenário anterior, porque estamos falando de um processo de suavização. Exato. Houve, tá vendo, E né, nem Rafael? comparado ao que vai estar no restante do planeta, tá? É assim, o que vai vir no Brasil é realmente muito suavizado, comparado Sim, ao restante. É como se o Brasil, né, Rafael, viesse a ser uma espécie de refúgio mundial, porque É, comparativamente é como se nada acontecesse no Brasil comparado com o que vai acontecer com o resto do mundo, né? para quem assistiu o filme 2012, nós somos o Cabo Canaveral, É o por Cabo da aí. Boa, o Cabo da Boa Esperança, né? Sim, sim. Existem, É, inclusive, como eu já falei, vários videntes, profetas, vendo a mesma coisa, tendo a mesma visão, que são navios apinhados de gente, de transatlântico a cargueiro, tudo apinhado de gente, vindo para o Brasil e aportando em portos brasileiros, despejando aquele mundaréu de gente que vem basicamente atrás de sobrevivência pura e simples. Então, o Brasil vai ser a pátria do evangelho e o coração do mundo, justamente quando assumir esse soft power de abrigar as pessoas que vierem para cá em busca de sobrevivência pura e simples. O Brasil vai se dar ao trabalho de estar à altura do desafio, é o que eu creio, é a fé que eu tenho. Tenho rezado por isso todos os dias, peço proteção para o Brasil, peço proteção para todo mundo. Peço, através das minhas orações diárias, suavização. Eu sempre peço mais suavização para o mundo todo, mas em especial para o Brasil, porque
se for o caso, eu creio que será, vamos ter que estar à altura do desafio de abrigar, de acolher, de salvaguardar, né, todos os nossos irmãos e irmãs de tudo quanto é país que venham parar aqui no Brasil em busca de pura e simples salvação, em busca de pura e simples sobrevivência. Então é aí que o nosso coração vai se mostrar, é aí que o exemplo digno, reto, da caridade fraterna e solidária vai se mostrar. Como eu tenho falado aqui no Essential várias vezes, é aí que as pessoas de segurança, que vão ter não só palavras de consolo e de serenidade para acalmar os ânimos, mas também vão saber apontar soluções, vão saber trabalhar ativamente em conjunto com outras, né? Transformando as situações e, basicamente, construindo em conjunto as soluções convenientes para todos os perrengues, para todas as necessidades. Então, notem que vai ser um grande esforço conjunto, vai ser uma grande provação coletiva que vai dar frutos saborosos. Claro que vamos passar perrengue, faz parte, né? Mas é a nossa última tribulação coletiva, é a nossa última provação e expiação coletivas, né? Depois disso, como bem assinalou nosso querido Rafael, só vai ter final feliz, né? É, Volta vamos de lá, saco. né? Eu vou ler então aqui a orientação final do campo, né, para a transição planetária das regiões costeiras, que aí já foi a orientação deles mesmo, Ok, não só orientações práticas, né? ok. E depois eu vou ler a oração, tá bom? É, a orientação do campo para os habitantes das regiões costeiras de transição planetária. Nem todo movimento da Terra é punição. Muitos são liberação. E toda liberação é convite à realocação interna antes da externa. Ouvirtes o chamado. Aqueles que já pressentem os sinais não estão sendo alarmados, mas sim convocados à prontidão lúcida. Não é tempo de medo, é tempo de escuta. O mar é o grande espelho da emoção coletiva. Se ele se move quando os campos humanos se movem. Por isso, ondas maiores virão, e com elas também virão ondas de lucidez para quem sustenta o centro. Movimentos não são absolutos, nem todas as regiões costeiras serão impactadas da mesma forma. O nível de perturbação vibracional da psicosfera local será fator determinante em qualquer evento natural. Áreas com maior presença de campos de oração, cuidado, partilha e alinhamento vibracional tendem a ser naturalmente preservadas ou atenuadas em seus impactos. Rotas internas precedem as externas. Antes de planejar a saída física, estabeleça rotas internas de alinhamento, como práticas diárias simples, silêncio de 5 minutos ao amanhecer, gratidão sincera ao se deitar. A afirmação vibracional de confiança que se deve fazer é: estou onde devo estar e serei guiado quando for tempo de mover. Uma alma alinhada sabe quando partir e para onde ir, mesmo sem mapas físicos. Papel de guardiões. Eu, você, assim como muitos que nos cercam, são pessoas de travessia, né? Como a gente está falando aqui que são pessoas de segurança, eles chamam de pessoas de travessia. Não estão encarnados apenas para se salvar, mas para acalmar e orientar. A serenidade de vocês será abrigo para muitos. Não basta saber para onde ir, é preciso saber como estar enquanto se vai. A palavra vibracional para este ciclo é Navara, do antigo idioma estelar liriano, que significa mover-se com coragem, mas em compasso com a paz. Né? Agora eu vou ler para vocês a oração que o campo colocou. Só um minuto.
Eu vou abrir para vocês a equipe que esteve presente hoje no Encontro Essential. Foi estar cheirando, comando central da transição, presente sutil, mas firme, né, ativo como escudo vibracional e alinhador do campo coletivo. Está presente aqui atuando na proteção da canalização e no filtro energético das perguntas. Né? A Maíra de Antares é curadora emocional interdimensional, a frequência feminina, né, que está aqui ativa, sustentando os momentos de maior sensibilidade coletiva. Ela atua como transmissores de calma, serenidade e expansão emocional segura. Elová, consciência de Elohim, de estrutura dos ciclos planetários, né, vibração sutil, mas que está por trás dos movimentos do tempo, das palavras, das pausas, né, ajuda a sentir cada fala, né, e conduz à respiração do campo. Chamael, que é guardião dos registros da Terra, né, tanto de Atlântida quanto de Lemúria, né, e é uma presença ancestral que está aqui com a gente na reconexão de saberes esquecidos do grupo. E agora eu vou fazer aqui a prece de encerramento. Senhor da vida, fonte de tudo que vibra e respira, nós te agradecemos. Agradecemos por esse espaço de escuta, onde a alma falou antes da boca e o coração compreendeu antes da mente. Pedimos agora, com humildade, que cada palavra dita seja semente em solo fértil, que o que for verdade permaneça, e o que for excesso se dissolva na luz. Que cada ser que aqui esteve, presencial ou à distância, carregue daqui não um peso, mas uma paz. E que essa paz se espalhe em gestos, olhares e decisões. Amparai-nos nos dias que virão, fortalecei-nos nos momentos de dúvida, e ensinai-nos a confiar mesmo quando tudo parecer ruir. Encerramos este encontro em nome da unidade, em nome da verdade viva, em nome do amor que pulsa em todas as dimensões. Que assim seja e que assim permaneça. Anaraya. Anaraya é a palavra de frequência, onde Ana significa origem, luz primordial, feminino cósmico, Ra, força solar, movimento e potenciativa, e Ya, essência sagrada, espírito elevado e retorno ao Uno. É isso, meus amados. Então, assim, né, o comandante está, Maíra de Antares, Loivá, Samael, ao meu eu superior, Sirius, em nome da Confederação, nós honramos esse encontro, essa missão, que estejam comigo, que estejam com todos vocês. Eu agradeço a todos vocês pela escuta e pela atenção, e ao Enéas pelo convite. Obrigado, Enéas. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço profundamente ao Rafael, agradeço a todos a paciência. Tivemos algumas dificuldades ao longo do caminho hoje, mas todas foram superadas com a ajuda, inclusive, das eminentes entidades de luz que aqui estão conosco. Meu muito obrigado a elas todas também, principalmente ao Rafael, que abrilhantou o nosso Essential de hoje. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Rafael? Vamos abrir aqui rapidamente para perguntas. Se alguém quiser se dispor a fazer alguma pergunta, acho que ainda sobra um tempinho, já que a gente está no avançado da hora, né? Vamos avançar só mais um pouquinho, se o Rafael se dispuser a responder alguma pergunta, mas tem que haver quem queira fazer. Claro. Denise está ali procurando uma par de coisa, acho que vai fazer uma pergunta. Está procurando os calhamaços dela de coisas escritas. É isso, Denise? Diga lá, querida. Tem que Não, desmutar o microfone. só estava separando algumas anotações, mas eu tô satisfeita com tudo que eu ouvi. Obrigada, viu? Ok, querida. Obrigado, Eu que Denise. agradeço. Obrigada, querida. Rafael, então é isso, tá? Vamos Beleza. combinar de fazer um repeteco aí.
Tá? Eu não sei o que fizeram com o teu microfone, que da metade para o final ficou ótimo, a primeira metade a gente não te ouvia direito, né? Mas o pessoal deu um jeito aí, não sei Pois exatamente é, como cara, era também não feito. entendi muito bem o que aconteceu. Eu deixei aqui eu deixei aqui no chat, cara, algumas coisas que eles colocaram do porquê que a gente deve se preparar materialmente, né? E aqui Ah, alguns itens, né, que seriam importantes a gente ter com a gente. ótimo, ótimo. Lembrando a todos que esse encontro de hoje do Essential vai ficar gravado e disponível no nosso canal de YouTube, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha lá, eu vou passar para todos os interessados o link e vocês olhem lá com calma, né? Tem gente que já está manobrando IA, né, para fazer transcrição de vídeo, né? Talvez seja o caso, né? Tem gente que prefere ler o texto ao invés de ouvir as pessoas falando. Cada um tem um gosto, né? Mas o Rafael está reconvidado a aparecer aqui mais vezes, claro, quando ele quiser, tá? De novo, muito obrigado ao Rafael, muito obrigado a vocês todos pela paciência também, vocês todos que estiveram conosco até agora. Até a próxima, até o nosso próximo encontro decente, ou daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Fiquem com Deus, sejam felizes. Namastê, namaskaram. Tá? Muito obrigado de novo ao Rafael. Querido, um grande abraço para você, um grande abraço para todos vocês, Priscila, Denise, Raíssa, Daniela, Carla, todo mundo que eu não estou enxergando agora, tá? Muito obrigado para vocês todos, tá? E estamos aí também à disposição para elucidar dúvidas fora aqui do Essential, né? Todo mundo tem aqui meus contatos, é só entrar em contato, né, comigo ou com o Rafael, como queiram, né? E a gente elucida quaisquer dúvidas que pintarem no futuro, tá bom? Sobre Por o que a gente favor. conversou hoje, tá? Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço para Obrigado, ti, querido. Enéas. Obrigado, pessoal. Um ótimo abraço, ótima noite para vocês. Bom descanso.